Olá, por que a alvenaria estrutural não vai tornar concreto armado obsoleto? Eu fiz alguns vídeos recentes sobre vantagem de alvenaria estrutural e chegou comentários falando assim, então é questão que concreto armado não faz mais sentido, a alvenaria estrutural vai desbancar o concreto armado e vai ser uma coisa que não vai mais fazer em obra nenhuma. E está totalmente errado essa ideia. Por quê? Porque primeiro, concreto armado é utilizado em toda uma obra. Você vai fazer a fundação e é quase que padrão ser feita de concreto armado. Pilares, concreto armado. Vigas, concreto armado. Lajes, concreto armado. A alvenaria estrutural realmente ela reduz drasticamente a necessidade de pilares e vigas. Ela não elimina, mas ela reduz drasticamente e ela permite reduzir o consumo total de concreto e aço como um todo nas fundações e lajes. Mas essas fundações e lajes ainda são com um padrão concreto armado. E reduzir não significa eliminar totalmente. Ok? Então, quando você fala, existe um prédio de alvenaria estrutural, sabe qual que é o sistema estrutural da fundação dele? Concreto armado. Sabe qual que é o sistema estrutural das lajes dele? Concreto armado. Pode, no caso, ser concreto protegido, vou abordar depois, mas como base vai ser concreto armado. Então vamos lá. Como que a parede estrutural economiza tanto? Né? Por que ela consegue desbancar tão bem os pilares e vigas de uma obra, né? Comparado a uma obra de pilar e viga? Porque regularmente você vai ouvir frases do tipo: a alvenaria de blocos economiza 10% total da obra. Você vai construir um sobrado, um prédio pequeno, levanta de alvenaria e você vai economizar 10% total da obra. Só que, se você jogar na ponta do lápis, os pilares da obra custam 10% do valor da obra? E a resposta é não. Então, como que eu tiro 10% do custo tirando os pilares se eles não custam 10%? Ok? A matemática meio que não bate. É tipo você me dizer, eu reduzi o orçamento de gastos aqui da minha casa pela metade. Como? Eu reduzi a quantia de sal que eu compro. Eu estou comendo menos sal na comida, então estou comprando um quilo de sal a menos por ano. Tá? Não é isso que vai economizar. Mas ainda assim, existe essa economia da alvenaria de blocos, ou outro tipo de alvenaria estrutural, mas o pilar não custa isso. Então, como? Bom, primeira questão é que quando você trabalha com parede estrutural, você mata custo umas 5 vezes. Não é só no pilar. Tá? Primeira questão é elimina bloco de múltiplas estacas ou de sapatas espessas. Se você é um engenheiro que realmente se importa com qualidade, com certeza você calcula quanto que custa um bloco, uma fundação como um todo, né, para a obra. E a questão é, só um bloco de múltiplas estacas muitas vezes custa 3, 4, 5 vezes mais que as estacas. Porque muitas vezes o custo é gigante quando a gente pensa o volume de concreto, o volume de aço, formas, mão de obra adicional que vai em um bloco de múltiplas estacas. Além disso, acontece o mesmo problema de volume de material e custo de material quando uma sapata fica maior. Quando você pensa uma sapata, sei lá, de 1 metro por 1 metro com 30 de espessura, você gasta 30 de espessura. Quando ela vai de 2 para 2, você não pode manter a espessura igual, você tem que dobrar a espessura também. Porque você dobrou em X, dobrou em Y, vai precisar dobrar a espessura. E isso, naturalmente, dobra o custo. Só que dobrar a espessura dobra a resistência dela? Não, é a resistência pela área. O custo é pelo volume, mas a resistência é pela área. Então, quanto mais concentradas forem as cargas, mais caro é para a fundação. Parede estrutural distribui melhor as cargas. Então ela evita blocos com 3, 4, 6, 8, 10 estacas. Ela evita uma sapata que precise um ponto local ali, uma sapata 2x2, 3x3. Ela evita cargas concentradas, então ela economiza muito aqui. Tá? Próxima questão é elimina pilares. Se eu pensar, é parede ou pilar? E a questão é, ok, ela quase sempre elimina os pilares, ou pelo menos os 90% dos pilares. Talvez a obra ainda tenha um ou dois pilares, pode ser necessário, mas reduz drasticamente. E daí quando eu falo de economia de pilar, é consumo de concreto, consumo de aço, formas e mão de obra, não é só o concreto como um todo. Tá? E a parede ainda gasta materiais, claro, se eu for usar uma parede de bloco, se eu for armar ela, eu ainda vou ter custo de aço, eu ainda vou ter grauteamento como um todo, mas é bem menos do que a gente tem em uma obra só de pilares.
Próximo, que ela elimina vigas também. A parede ela funciona como pilar e funciona como viga também. Como a parede é larga, ela pode funcionar como viga sem o custo de materiais e mão de obra da viga. Ok? Ou com um custo similar, só que já tampando o buraco. Né? Uh, e vigas também exigem, além de tudo que exige no pilar, vigas ainda exigem escoramento. Um pilar alto precisa de escoramento também, mas vigas é mais complexa a questão de escoramento e depois remoção das escoras. Ok? Só que, ainda assim eu tenho uma questão das vigas, que é o quê? Que o sistema de vigas muitas vezes ele é pensado junto com o sistema de lajes. Quando você vai projetar as vigas, na verdade você está pensando nas vigas que fazem parte das lajes de um prédio. Ok? Só que a parede ela tem uma rigidez vertical muito maior que qualquer viga, porque a parede está ligando direto na fundação. Ela está sofrendo uma carga axial, não uma flexão. Então ela já é muito mais rígida aqui também. Só que o crítico é, quando você projeta uma laje, você pode entupir de vigas para reduzir o contínuo de material total. Então você coloca mais vigas para poder afinar a laje. Ou você pode pensar, vou tirar vigas e aumentar a espessura da laje, colocar mais aço nas lajes para economizar mão de obra, né? Reduzir a quantidade de formas. Né? Ou você pode fazer vigas altas, mas vai gastar a altura livre do pavimento, né? Ou vigas baixas que exigem muito aço e não reduz drasticamente os esforços da laje, porque ela não tem rigidez. Né? Ou ainda, você pode pensar fazer uma viga alta, mas só em pontos específicos que não vai atrapalhar a altura livre, que também vai te limitar muito estruturalmente, que vai ter o custo dessa viga. Com parede estrutural, naturalmente, onde você teria uma parede que, claro, você poderia embutir uma viga ali, armar ela, colocar concreto, colocar aço como um todo, onde você tem uma parede estrutural, você já tem um apoio ali muito mais rígido do que qualquer viga, que eu não tenho que pagar mais por isso, que ele já é parte da obra. Ok? Então ele garante uma alta rigidez, a gente garante, tecnicamente, onde tem parede como se fosse uma viga de graça, muitas vezes não precisa colocar mais nenhuma viga, ou se tem uma que outra, né? E, além disso, né, tendo tudo isso de vigas de graça, tecnicamente, que são as paredes, eu consigo uma laje leve sem todo o custo adicional. Tanto que eu penso numa obra de concreto armado, eu estou falando que uma laje muito leve vai pesar 350 quilos por metro quadrado. Você me diz, não, trabalho com a laje, mas esse é só 10. Com as vigas, não. Com as vigas é 10 centímetros, vai 250 quilos. Não. Com as vigas vai com 350. Né? Mesmo a laje de vigotas, quando você conta as vigas, já vai para uns 300, 350 quilos por metro quadrado. Ok? Quando eu falo de uma obra de parede estrutural, o peso da laje é o peso total, não tem mais peso das vigas. Você tem uma ou duas vigas que o peso total delas é pequeno. Entendido? Próximo, reduz tempo executivo. Como a parede é a estrutura, não é necessário uma equipe para construir a estrutura e outra equipe separada para levantar a alvenaria, porque uma obra de pilar e viga executada corretamente, tá? Projetado, se projetou concreto armado, a maneira de executar é levantar todos os pilares, todas as vigas, concretar lajes, para depois fechar com a alvenaria. Tem maneiras diferentes? Tem uma alvenaria amarrada, uma alvenaria cintada, que é outro sistema estrutural que não é concreto armado. Tem inclusive livro no meu sobre isso, mas a questão é, daí é outro sistema. Você constrói a alvenaria junto com pilares e vigas que não são pilares e não são vigas. É um outro sistema de dimensionamento diferente, não dá para ser apertando o botão no EVERIC, é uma questão totalmente diferente. Tá? Mas a questão é, se eu tenho parede estrutural, eu concretei a laje, beleza, pavimento embaixo já está fechado de paredes, não precisa executar a alvenaria depois, depende do caso, uma ou outra alvenaria de vedação, mas é um caso especial. E daí você me diz, tá, mas por que não elimina concreto armado? Bom, igual a gente viu, não elimina na fundação, porque eu consigo tirar os blocos ou reduzir drasticamente os blocos, afinar sapatas ou até afinar um radier, mas eu ainda vou ter as estacas, eu ainda vou ter as vigas, eu ainda vou ter a sapata, eu ainda vou ter o radier. Vai depender do sistema estrutural de fundações, claro, mas eu vou ter um elemento mais leve, mas eu ainda vou ter aquele elemento. Inclusive, entre aquela questão, se eu estou deixando mais barato, é a pior coisa se eu quiser eliminar, ok? Porque se eu quero eliminar, a maneira é que seja muito caro de adquirir. Se eu reduzo os custos, aí sim que vai ser mais efetivo usar. Ok? Então não, aumenta, né, a vantagem de trabalhar. E tecnicamente existe como fazer estacas metálicas. Tem, mas se eu trabalhar, ok, uma obra inteira só com estaca metálica
é bem raro compensar isso, ainda mais uma obra predial. E trabalhar com embasamento só com alvenaria, né? Porque você pode fazer uma fundação de sapato corrida, um alicerce, né? Ao invés de trabalhar com sapato corrida, trabalha com uma alvenaria, né? De pedras ali na base, né? Já servindo como sapato corrida, como embasamento, né? É possível? Até é, mas geralmente tende a ser mais caro do que trabalhar com uma sapato corrida armada. Próxima questão é pilares. Primeiro que ela não vai eliminar concreto armado, porque nem sempre elimina todos os pilares. Em uma obra de alvenaria estrutural, muitas vezes eu ainda vou ter um ou dois ou três pilares. Recentemente eu entreguei um projeto de um prédio de 800 metros quadrados, trabalhando com parede estrutural, ainda tinha 6 pilares, porque aqueles pontos ali eram abertos, grandes vãos, todo mundo não teve como eliminar aqueles pilares. Mas foram 6 pilares, não foram 60 pilares, tá? Uma obra de 800 metros quadrados, tipo, colocar só 6 pilares como um todo eliminou 90% dos pilares, mas não eliminou 100%, tá? E dentro da questão, mesmo que elimine, muitas vezes a parede ainda precisa de reforços internos, ou seja, grauteamento e aço. Grauteamento o quê? O grout, que é um material cimentício extremamente similar ao concreto, e aço, né, que é o vergalhão igual ao concreto. Então, eu estou tirando o concreto armado, mas estou colocando ainda um grauteamento praticamente concreto e vergalhão igual. Então, ainda tem similaridade. Tá? E daí você vai dizer, tá, mas você está comparando pilar de concreto armado. Por que impede de trabalhar com pilar metálico, pilar de madeira, coisa do tipo? Tem de ser o custo. A gente vai abordar isso mais depois, mas tem de ser o custo. Né? E daí o que impede de trabalhar com pilar de alvenaria? Porque tecnicamente a gente pode executar um pilar de alvenaria. Né? É uma solução extremamente antiga e eficiente, né? Que há 2.000 anos atrás faziam isso e ainda é possível fazer hoje, e é muito eficiente quando as cargas são baixas, um pilar de alvenaria. Né? Pode ser 2 blocos alternados, tem várias maneiras de fazer isso, mas é uma questão que, se a carga não for elevada, funciona bem. Agora, num prédio, tem de não ser tão eficiente assim, pelo tamanho da peça e volume total de material. Mas uma casa térrea, tudo um todo, tem que ter um motivo muito bom para não trabalhar com um pilar de alvenaria. Tá? Mas próxima questão, vigas. Se o arquitetônico for complexo, ainda pode precisar de vigas. A gente consegue reduzir drasticamente a quantia de vigas, mas nem sempre eliminar. Se a laje for de concreto armado, o ideal é que as vigas também sejam. Mas mesmo que não, você dizer, não, mas eu vou trabalhar com viga metálica, porque eu gosto de trabalhar com viga metálica. Eu vi no Instagram, eles estavam fazendo uma obra colocando viga metálica. Ok. Essa viga metálica vai ser fixada na parede. Sim. Se ela vai ser fixada na parede, ela tem que distribuir essa carga em uma certa área. Sim. Daí você vai ter que fazer um coxim. O coxim é de concreto armado. Então, você reduziu drasticamente, mas não eliminou o concreto armado. Próximo, em lajes. Garantir uma laje mais leve vai reduzir o consumo de concreto e aço, mas ainda é concreto e aço. Então, se tinha uma laje plana de 20 centímetros, trocou por uma obra de parede estrutural, você tem uma laje maciça de 10, você reduziu pela metade o consumo de concreto, mas ainda é concreto. Ok? Essa é a ideia. Mas continuando. E o concreto protendido? Porque tecnicamente você fala, o que eu estou desesperado para não ter mais concreto armado. Eu odeio concreto armado. Né? Outra dicotomia. Né? Tem o pessoal que ama concreto armado, mas não entende ele. Tem o pessoal que odeia concreto armado. Ok. Se eu trabalhar com concreto protendido, porque o protendido eu estico um cabo como um todo, fala lacazão, paralim, pirilim, né? E faz mágica e vem esse vão de 50 metros com uma lajezinha de 10 e uma viguinha pequenininha, porque é só falar protendido 3 vezes no espelho e um prédio dobra a resistência, tá? A questão é, o protendido é só usar um cabo de aço de alta resistência em vez de um vergalhão solto, né? E dentro da questão que em fundações, na verdade, a gente pode até trabalhar com concreto simples. Né? Uma estaca, a gente vai ter armadura nos últimos metros, mas o restante é concreto simples. Uma sapata corrida pode ser concreto simples, ainda mais obra de pequeno porte. Quando a gente fala de obras maiores, você pode pensar, vou colocar o cabo de aço, que é 3 vezes mais forte e controla a fissuração, só que o problema é, o protendido, além de exigir uma mão de obra especializada, ele requer investimento pesado, você tem que ter investimento do macaco hidráulico como um todo, né? E só ganha no custo em obras de grande porte com grandes vãos. Tá? Não é que o protendido ganha porque, ok, eu compro um cabo de aço que custa 50% a mais e ele resiste 3 vezes mais, na matemática meio que tipo, bate, né? Tipo,
eu gasto 1,5, mas ganho 3, então compensa. Só que a questão é, na verdade não é bem assim, porque eu tenho que ter controle de FCK, porque se você faz uma obra de concreto armado e o concreto não atinge a resistência quando você quer, você deixa escorado mais alguns dias e ele vai ganhar mais alguns MPa. Se o concreto pretendido, você estica os cabos ou aplica a compressão no concreto e ele não atinge a resistência, ele arrebenta. Pois é. Se o concreto pretendido, você pretendeu ele consideravelmente para um vão grande, você está colocando concreto domínio 4, domínio 5, daí ou você vai ter que aumentar a FCK bastante para evitar isso, ou é uma falha abrupta sem aviso, que é um problema também. Tá? Então, o que acontece na prática é que o concreto pretendido ele tem um custo inicial maior e ele permite vãos maiores sem um aumento de custo tão pesado. Ok? Tá? Então, o concreto pretendido ele vai vencer, ele vai ser mais econômico que o concreto armado a partir de um certo vão, que vai depender do sistema de lajes, do sistema de paredes, a carga como um todo, mas geralmente isso vai ser ali de uns 6 a 9 metros, variando muito, ok? Tamanho da obra, sistema, tudo isso vai gerar uma variação, ok? A comparação do pretendido é como se no concreto armado, sei lá, você tem que chegar em algum lugar, tem que ir na padaria, tem que ir no mercado, coisa do tipo, uma pessoa sai correndo e a outra pessoa vai procurar a chave do carro para tirar ele da garagem, para sair pelo portão como um todo, para daí ir, tá? Vai demorar muito mais tempo de preparação, mas depois ela vence se for uma distância grande. Se o mercado está a 200 metros, o cara que saiu correndo chega primeiro. O mercado está a 2 quilômetros, entendeu? Daí o cara de carro chega primeiro. Só que a questão é, ele vence em grandes vãos, ele não vence sempre. Em vãos pequenos, onde a quantia de aço já é pequena, eu tirar uma parte do aço não vai economizar tanto, né? E custar toda a mão de obra adicional do pretendido para economizar pouco aço não faz sentido. Só que daí a questão é, quando eu trabalho com parede estrutural, eu reduzo os vãos médios. Então, novamente, a parede estrutural dá mais espaço ainda ao concreto armado. Vai ter obras que, se fossem de pilar e viga, compensaria pretendido. Ao trabalhar com paredes de concreto, ou alvenaria de blocos, alvenaria estrutural, eu tiro a vantagem que eu teria de trabalhar com pretendido, porque eu reduzi os vãos. E daí o concreto armado voltou a ser mais econômico. Ok? Então, não. Se for trabalhar com parede, eu dou mais espaço ainda para o concreto armado. Agora entra a questão. Como o concreto armado pode aposentar a alvenaria estrutural? Porque você pode pensar, tá, a alvenaria estrutural vai vir aí e ela vai, pá, porrada, tchau, concreto armado. E eu posso dizer que, na verdade, pode ser o contrário. O concreto armado vai revidar e pode derrubar a alvenaria estrutural a longo prazo. Primeira questão é, o que impede de fazer prédios altos de alvenaria estrutural? Nada. Né? Tanto é que no século XIX, prédio Monadnock já foi até demolido, mas não foi demolido por falta de resistência, foi demolido porque quiseram construir um prédio maior ainda, mas prédio Monadnock no século XIX já tinha mais de 10 andares, se não me engano eram 16 pavimentos no Monadnock. Tá? E você vai ver muitos exemplos no Brasil de prédios em alvenaria estrutural com 10 a 20 pavimentos e nem tem como contar quantos prédios aí com de 4, 5, 6, 8 pavimentos de alvenaria estrutural. Tá? Só que 10 a 20 tem vários. Mais de 20 dá para contar nos dedos. É extremamente raro você ver isso. Tá? Por quê? O que perde mais do que isso? Nada exceto custo. Como a alvenaria estrutural é mais pesada e tem o coeficiente de segurança de 2, um prédio alto começa a exigir uma alvenaria especial de alta resistência. E é aqui que entra o problema, porque NBR 1668, o coeficiente de segurança da alvenaria estrutural é 2, então eu tenho que colocar o dobro de resistência. Aumentar a espessura não funciona, você fala, tá, é só aumentar a espessura da alvenaria, aumento a resistência. Sim, mas aumenta o peso proporcional com a espessura. Então não adianta. Né? Para atender, eu preciso de uma maneira de aumentar a resistência sem aumentar o peso. Então aqui entra outra opção. Mais eficientes para esse caso, por manter a alta rigidez e velocidade da alvenaria,
com alta resistência do concreto armado. Porque o concreto armado, quando eu falo de resistência relativa a custo, ele é mais eficiente. Tá? Ele não ganha no volume. A alvenaria tem muito mais volume natural. Né? Então, se eu puder aproveitar ela, eu vou aproveitar. Mas a questão é, existe uma outra opção que tu vai ver agora, que é aproveitar a alta rigidez da parede com a alta velocidade e com a resistência do concreto armado para fazer um prédio alto. Inclusive, todo arranha-céu basicamente segue esse sistema, muitas vezes adaptado, mas tipo, você vai ver esse sistema utilizado meio que como padrão em arranha-céu, que é qual? Parede de concreto. Em prédios altos, concreto armado substitui concreto armado. Vai até modificar aqui, ó, tá? Mas o problema é que quando você fala uma obra de concreto armado, as pessoas ouvem uma obra de pilar e viga. Não, concreto armado é um sistema, né? É concreto com aço dentro, tá? Mas a questão é, a melhor solução para prédios altos ainda é parede estrutural, porque parede estrutural vai trazer alta rigidez, vai aproveitar toda a rigidez. Quando eu falo uma obra de parede estrutural, onde tem parede eu tenho pilar. Basicamente é isso, tá? Quando combina os dois, a gente chega em paredes de concreto armado. Ok? Então, onde tem parede, eu coloco uma parede de concreto armado. Tá? Nessas obras, quando o foco for economia e eficiência, os pilares e vigas vão ser substituídos por parede de concreto armado. Por quê? Porque trabalhando com parede de concreto armado, eu vou gastar mais com o concreto dos pilares, que são as paredes, mas eu elimino totalmente as vigas e eu posso afinar essas paredes, tá? E além disso, pode reduzir drasticamente a quantia de aço, tá? E elimina as vigas e aumenta a rigidez lateral da obra, ok? E dentro da questão, não é o sistema concreto armado que vai ser aposentado, é a maneira que ele é aplicado, usando pilares e vigas, que é um método mais antigo que não funciona bem quando tem paredes na obra, quando tem paredes, não faz sentido, ser substituído por aproveitar a parede já que ela existe, ok? Isso não compensa em obras baixas, pois o custo das formas para paredes de concreto é considerável, mas ainda assim, concreto armado pode ganhar nelas também. Então, quando eu falo, ok, um prédio alto, a alvenaria não é que a alvenaria perde do concreto armado, é que a alvenaria perde do concreto armado de pilares fixos, ela perde a alvenaria perde do concreto armado de parede de concreto armado, ok? Mas vamos lá. Em obras baixas, concreto armado pode substituir a alvenaria, tá? Só que aqui tem um asterisco, que é alvenaria ponto final. Tá? Ah, substituir a alvenaria estrutural, você quis dizer? Não. Não se limitando a pilar e viga. Tá? Não. É possível utilizar, inclusive, ser a melhor opção só ser a melhor opção ser trabalhar só com concreto armado em uma estrutura de uma casa, sobrado ou até um prédio, onde o foco é qualidade dos moradores. Isso é perfeitamente possível. Para isso, a gente precisa de algo que garanta alta rigidez de paredes, porque não vai ser pilar e viga. Isso não vai garantir. Né? Não vai ser tampar com alvenaria, porque senão tem alvenaria. Né? Eu estou falando de substituir a alvenaria. Tá? E entra a questão, conseguir uma parede sem investimento pesado de formas para paredes de concreto. Tecnicamente eu posso construir várias casas iguais, você vê algumas vezes sendo feito isso, só que tem alguns problemas ainda mais de obras de pequeno porte, porque a parede começa a ficar bem fina para ser eficiente, mas que permite executar essas paredes com concreto armado e que também garanta boa termoacústica, porque uma desvantagem da parede de concreto pura é que na térmica ela não é tão eficiente. Tá? Mas qual que é o nome disso? Um sistema que tem alta rigidez de paredes, sem investimento pesado de formas, que permite executar paredes com concreto armado. ICF. Esse sistema é igual parede de concreto, pois ele é uma parede de concreto. Tá? Igual quando você faz uma laje de vigotas com enchimento de DPS. Do que é a sua laje? De enchimento de DPS? Não, de concreto. Pois é, concreto armado. Então, mesma coisa aqui. O ICF é um concreto armado. É um concreto armado que tem forma de isopor. Só que é uma forma de isopor. Deixa de ser isopor? Não deixa de ser isopor. Não deixa de ser concreto armado porque a forma é de isopor. Tá? Porque se faz uma viga com caixaria de tábua, é uma viga de madeira?
É a mesma coisa. Pois é, se você não tirar a tábua, vai ser uma viga de madeira? Nunca vai ser uma viga de madeira. Tá? A diferença é que, além da parede de concreto, tem formas que, após o concreto curar, se tornam isolamento termoacústico. O custo delas é maior, algo óbvio a todo mundo que já fez o orçamento das formas entregues em obra, mas pode-se pagar por qualidade final. Ok? Então vamos lá. Se alguém está te vendendo que CF é mais barato, que compensa construir porque é mais barato, não confie nessa pessoa, porque ICF é mais caro. Cota a forma de ICF. A forma de ICF depende do fornecedor como um todo, mas vai custar pelo menos 10% do salário mínimo, chegando, dependendo do caso, a quase 20% no salário mínimo. E isso no metro quadrado da forma. Em uma casa usual, você tem 2 metros quadrados de parede, porque você tem 2 eixos de parede para cada eixo de plano. Então, a gente está falando de 20% a 40% do salário mínimo só para as formas. Ainda tem que colocar aço, ainda tem que concretar, tem que montar, colocar aço, concretar, fazer instalações, rebocar dos dois lados como um todo. E custo a gente não consegue justificar. Qualidade consegue. Tá? E daí você me diz, tá, mas tudo isso que você falou é tentando mostrar por que a alvenaria não consegue desbancar o concreto armado. Mas se eu odeio o concreto armado, como que eu faço? Quem sabe se eu colocar uma viga metálica, pilar metálico, fazer estrutura só de madeira, de metálica, se eu falar em inglês e falar steel frame para uma obra que na verdade os americanos chamam de light steel framing, e daí eu falo inglês, daí é melhor, daí atende? Não. Por quê? Claro, só não atende se você fizer análise de custo e qualidade. Né? Porque se pensar, eu tenho um vão grande lá, eu tenho só um vão especial, é bem fácil. Eu ligo para o vendedor de aço, falo assim, me manda um perfil W. Eu pinto o perfil W, coloco, chamo um guincho, em 1 hora, menos de 1 hora de serviço, ele vai cobrar 1 hora porque é o mínimo geralmente, mas rapidinho ele pega a viga, coloca no lugar, pronto o serviço, tranquilo, extremamente fácil, extremamente rápido. Estou trabalhando com um sistema nobre, estou trabalhando com uma maneira eficiente como um todo, bem rápido e fácil de trabalhar. É só ligar e tudo mais. E um serviço que ia gastar caixaria, ia gastar carpinteiro, ia gastar escoramento, formas, concreto, aço e cura e tudo mais, é só uma ligação e colocar um perfil W. Sabe qual que é o problema disso? Que materiais nobres têm custo de materiais nobres. Okay? Quando você lança na ponta do lápis e você percebe que essa ideia de fazer ligação para resolver, mesmo quando você compara todos os custos de uma viga de concreto armado contra os poucos custos que é uma lista menor de uma viga metálica, ainda é mais caro uma viga metálica. Okay? Geralmente, ainda mais quando fala de vão grande, bem mais caro. Ok? Então entra a questão, nada desbanca concreto armado na resistência entregue. Então, se eu quero um pilar que suporta 500 toneladas, a opção mais econômica é um pilar de concreto armado. E quando eu falo pelo volume de material, não tem como atingir economia ignorando a parede. Então, eu não consigo desbancar concreto armado nem parede estrutural. Tá? Os dois têm muita eficiência. Ignorar os dois, com certeza você não vai ter qualidade. Considerar os dois, aí sim que a gente fala, arranha-céus são sempre feitos assim. Sem falar que aço e madeira exigem controle de degradação e dificilmente encaixam em geometrias, acabamentos ou até processo construtivo de instalações buscados pelo mercado nacional. Então, você pensar só instalar viga metálica, essa que é viga metálica, só instalar, daqui a 10 anos você tem que pintar. Ok? Se você fizer concreto armado e gastar com espaçador, que eu sei que você vai me dizer, nossa Gilberto, você está falando de gastar espaçador, mas em uma casa de 200 metros quadrados vai gastar uns R$200 de espaçador. Pois é, mas a questão é, geralmente não é tanto, mas é simples, tem que comprar o saco inteiro de espaçador, mas a questão é, uma viga metálica naturalmente tem um cobrimento de 0. Então, cada 10 anos lá tem que refazer a pintura. Tem que controlar se ela não está degradando. Uma viga de madeira também, ela tem que ter um tratamento a longo prazo para ela não degradar. Dependendo do caso, o aço exposto consegue durar bastante tempo, né? Mesmo quando ele começou a corroer, não é que ele vai cair no outro dia, mas não é uma vida útil tão grande assim. Entendido? Então, a questão é, esses sistemas também têm desvantagens específicas e questões específicas. Ok? E por questão final, a ideia de uma obra só de alvenaria estrutural é errada, pois concreto armado é essencial em fundações e lajes. Você não tem como eliminar concreto armado. Um prédio de alvenaria estrutural, metade dele é
fundação e laje você vai gastar. E do que eles são feitos? De concreto armado. Ao mesmo tempo, uma obra só de concreto armado até pode ser viável, a gente viu, né, que tecnicamente prédios altos e que é o ideal e arranha-céu são sempre feitos assim, parede de concreto, claro, em arranha-céu parede de concreto ultra espessa, de concreto ultra forte, mas ainda assim, né, é possível, só que na maior parte das vezes utilizar diferentes sistemas de maneira inteligente é o ideal, ou seja, utilizar a alvenaria de maneira inteligente, aproveitar ela como parte da estrutura para eliminar pilares, eliminar vigas, aliviar a fundação entre as questões, vai ser muito mais eficiente. E se especializar em sistema estrutural, sim que é algo obsoleto, né? Que é uma ideia maluca que eu não sei de onde inventaram, mas tem gente que fala, eu quero me especializar em concreto armado, em alvenaria estrutural, em pré-moldado. Por mais que você pode focar bastante nisso, você não vai conseguir especializar totalmente a ponto de ignorar os outros sistemas. Tá? Isso é o mesmo nível de um pedreiro falar que vai se especializar em trena. Ele só usa trena. Aí como é que você levanta uma parede com trena? Ao invés de usar colher de pedreiro, usa uma trena. Qual é que você mistura argamassa? Ao invés de usar uma betoneira, usa uma trena. Não dá. Tá? Você não se especializa em material, você se especializa em uma solução para um cliente. Você pode especializar em galpões, em prédios como um todo, em casas de alto padrão, tudo mais. Okay, isso é uma especialização. É uma solução, não uma ferramenta. Tá? Um engenheiro que busca entregar qualidade deve saber utilizar todas as ferramentas disponíveis e eficientes, né? E disponíveis e adequadas ao tipo de obra, E para aprender a usar elas na prática, eu recomendo o meu curso Projetos da Prática, onde eu ensino como conceber estruturas em todos os sistemas estruturais, demonstrando projetos do início ao fim, com planejamento, comparativo de custos, pré-dimensionamento, modelagem e detalhamento de diferentes sistemas estruturais. E nele, quando você faz o comparativo de custos, faz o pré-dimensionamento, você percebe que matematicamente você está basicamente roubando o cliente se você se limita a concreto armado. Tá? Só que você está sendo um ladrão trouxa, porque você está roubando e nem está ficando com o dinheiro, você está gastando esse dinheiro todo, está botando fogo no dinheiro do cliente, se limitando só a concreto armado, se limitando a só pilar e viga. Ok? Todos os meus livros e cursos estão no site com o link na descrição do vídeo e na bio do Instagram, beleza? Mas por enquanto é isso então.